esquecido desse ponto aí. Então, vamos lá começar nosso ciclo de debate. A primeira pergunta que eu queria saber de vocês é a questão, o que seria perícia? Né? Ficou baixo, doutor. A primeira pergunta que gostaria de fazer a vocês deixa eu tentar aqui, é que a internet aqui está uma benção hoje aqui em Manaus. Eu vou tentar utilizar um outro dispositivo aqui. Nesse debate, começando, tá pegando não? Alô? Tá pegando? Tá ok. Para mim tá ok. Tá ouvindo? Ah, então deve ser aqui comigo. Consigo ouvir. Tô ouvindo. Tá chegando aí, Ranieri? Tá chegando aí? Oi? Tá ouvindo, Ranieri? Tá ok, doutor Cirino. Agora tá ok. Tá. Tá ok. Iniciando aí o ciclo de debate, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o conceito, né? O que seria perícia, né? Que nós falamos de perícia de trânsito, mas o que seria, né, a perícia de trânsito? Bom, Posso começar? Pode ficar à vontade, Colano. Vamos lá. Ok. Eu não poderia iniciar sem destacar o meu colega Josimar Amaral, uma pessoa estudiosa, uma das pessoas que mais tem feito curso no Brasil e tem batalhado pelas questões voltadas à segurança viária. Então, Josimar, boa noite, obrigado por nos prestigiar nesse momento. Para que todos saibam também, inicialmente, eu, Josimar, o Júliver, Carlão, o Celso de São Paulo, do Portal do Trânsito, nós fizemos alguns outros, o Coronel Ordeli, do Rio Grande do Sul, nós fizemos parte de um grupo, tá, que nós estamos batalhando para alterar as redações do PL, o 2967, que vai alterar sensivelmente o Código de Trânsito Brasileiro. O Josimar é um dos que compõe essa equipe que está batalhando pela essa alteração. Pois bem, a pauta não é essa, mas eu queria fazer essa menção. Para tratar do tema de perícia assistente de trânsito, eu gostaria muito de que todos que estão nos acompanhando nesse momento lembrassem de 3 coisas muito importantes a serem destacadas. O primeiro detalhe é que quem estuda trânsito, quem gosta de trânsito, e aqui eu estou vendo um número interessante de mulheres participando desse cenário, é muito importante que nós tenhamos 3 características da legislação de trânsito, inicialmente. Primeiro, que é uma legislação muito extensa. São quase 900 resoluções já publicadas pelo CONTRAN. Nós temos um número enorme de resoluções, portarias, deliberações, fora as deliberações que são publicadas por Estado, resoluções em cada Estado. Então, a primeira característica é que é uma legislação muito grande. Nós temos um Código de Trânsito extenso, que temos mais de 30 leis que alteraram o Código de Trânsito brasileiro. Então, há uma dinâmica muito grande e uma legislação bastante extensa. Primeira característica. Segunda característica, que é uma legislação muito complexa. Nós temos uma legislação que tem temas que nem todo mundo tem a capacidade de comentar. Por exemplo, eu estudo trânsito há mais de 25 anos, participei do Código Antigo na transição para o novo Código. Mas tem resoluções voltadas a equipamentos eletrônicos, ou melhor, dispositivos eletrônicos no veículo, por exemplo, dispositivo de iluminação, que não é muito fácil de estudar, pesos, dimensões. Então, é uma legislação muito extensa, uma legislação muito complexa, temas dos mais diversos. E o terceiro item, pior dos 2 anteriores, é que é uma legislação muito dinâmica. Vocês que estão estudando trânsito aí, hoje, saibam que esse dinamismo, hoje que nós estamos falando, amanhã pode já não ser a mesma coisa. Então, há um dinamismo muito grande da legislação que exige que as pessoas, dia a dia, estejam estudando, senão perde o barco, perde o trem e é difícil acompanhar. Segundo ponto, antes de falar da perícia, tratando primeiro da característica, segundo ponto importante é que quando se fala em perícia, queira ou não, vem na nossa mente o tema acidente de trânsito. Eu procuro nos meus cursos, aulas, palestras, falar sobre esse tema, porque para que nós possamos mudar alguns aspectos no trânsito, nós precisamos
mudar a conceituação de acidente de trânsito. A NBR 6.997, uma coisa assim, o número, me fugiu agora o número dela, ela conceitua o acidente de trânsito como um evento onde não foi a pessoa que deu causa, foi uma eventualidade, né? Onde envolveu 2 veículos, mas foi uma causalidade. Então, nós precisamos entender que quando há um denominado acidente, alguém deu causa. Se alguém deu causa a esse impacto, esse choque, esse abalvamento, alguém desobedeceu a uma regra estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. Então, não foi um acidente, foi um evento culposo de trânsito. Nós precisamos, é difícil entrar na nossa cabeça, mas eu trabalho com a parte de levantamento de acidente de trânsito, com fiscalização há muito tempo, e não existe, é muito raro, eu digo muito raro, 90%, talvez 2% dos casos, onde o condutor não deu causa ao acidente. Ou ele estava falando no celular, ou ele estava desobedecendo os limites de velocidade, ou ele avançou o sinal vermelho, ou ele fez conversão no local correto, ou não estava na distância de segurança. Enfim, sempre o condutor da causa. Então, não dá para a gente considerar acidente, porque quando nós falamos acidente, foi sem querer, eu não sabia. Então, há sempre uma desculpa. Temos errado a denominação de acidente de trânsito. E, com isso, nós ainda continuamos não dando muita pelota para essa questão de acidente. Um acidente. E aí essa questão não se muda nunca. Então, sempre as pessoas têm aquela... entre você dirigir em alta velocidade e dirigir em baixa velocidade, é melhor dirigir em alta velocidade para correr risco de chegar antes, porque o risco é pequeno com relação ao resultado que eu quero ter. Desta forma, a gente tem tido um crescente número dos acidentes, porque nós encaramos a questão do acidente como uma coisa eventual e não como punir esse tipo de condutor. Tratado o segundo tema, o terceiro tema, que justamente foi o que não foi questionado, perícia. É importante citar aos senhores que alguns estados tratam esse termo de forma errônea. O policial militar ou agente de trânsito não é perito. Então, ele não faz a perícia de acidente, ele faz o levantamento do local do acidente de trânsito, onde essa peça administrativa que ele lavra pode ser encaminhado para a justiça e um juiz ou o Ministério Público pode anular essa peça, tá? Se ela for mal elaborada, porque ela não é feita por um perito, tá? Que é diferente totalmente quando um perito lavra uma peça de um eventual acidente. Aí tem uma outra validade jurídica do processo. Então, por isso que eu tenho muito cuidado, e eu conversava já com o Ranieri em algumas oportunidades, no sentido de esclarecer que o boletim de acidente de trânsito lavado pelas polícias é uma mera peça administrativa, onde faz o registro do local do acidente, as circunstâncias onde houve a colisão, o atropelamento, mortes, enfim, quando é feita por um agente. Agora, quando é feito por um perito, aí a situação é totalmente diferente. Tanto é diferente que o Código de Trânsito estabelece lá no artigo 278 que quando há um acidente de trânsito que tem um caminhão, que eventualmente tem um tacógrafo, ele somente pode ser extraído por um perito e não por um agente de trânsito. Então, nós precisamos ter um cuidado. E a questão que nos foi colocada primeiramente, justamente o que é que você entende sobre a perícia. Então, o primeiro detalhe que nós temos que entender, todos que estão acompanhando essa live, que o agente de trânsito, o policial federal, o policial rodoviário estadual, o policial militar, ele não é perito, somente se ele tiver um curso específico para a perícia. Mas, de uma forma geral, ele lavra o boletim de acidente de trânsito, que é uma peça administrativa, que obviamente pode ser levado ao Poder Judiciário para qualquer tipo de análise, podendo ser, obviamente, contestado se alguma informação não for correta. Então, desculpa me alongar, mas essa é a primeira questão bem importante de nós sermos levados. O assunto é muito grande, eu poderia estender, mas respeitando o tempo, né? Vou passar agora a bola para o Ranieri, tá bom? Tá contigo, Ranieri. Nesse comentário da perícia, em muitos municípios fazem muitos agentes de trânsito fazem aquele papel, aquele desenho do croquis, né?
mas não, e alguns pedem para o condutor assinar e entrega. Na sua visão, Raniele, como que seria a perícia para você também? Olha, quando se fala em questão de perícia, vamos colocar de uma forma bem simples aqui, a perícia nada mais é do que a investigação ali daquele local e informar o que realmente aconteceu, né? E quando você fala na parte de perícia, hoje está regulamentado pelo Código de Processo Civil, que vai da seção 2 ali da parte de peritos, que começa do artigo 155. Ele já vem falando sobre essa parte, do que é o perito, como funciona, etc. E hoje o Código de Processo Civil ele estabelece 3 tipos de perito. O perito oficial, que é o perito da Polícia Civil, que passa por concursos e etc. O perito que é nomeado pelo juiz, quando ele precisa, quando há uma necessidade, o juiz ele nomeia, que é por isso que existe um cadastro junto ao Tribunal de Justiça para poder ficar à disposição de algum juiz. E o terceiro é a questão da pessoa que faz o trabalho, que é um trabalho autônomo, que ele é chamado por uma das partes para poder acompanhar o processo. Então, são esses 3 tipos de peritos que estão estabelecidos pelo Código de Processo Civil. O papel do perito nada mais é do que verificar e mostrar o que aconteceu no local. O perito ele nunca vai dizer que uma pessoa está certa ou está errada. Na verdade, ele vai mostrar o que aconteceu ali. Existe um problema muito sério, principalmente na parte do trânsito, de uma forma geral, como o Ricardo estava falando agora há pouco, que o Código de Trânsito ele vem passando por alterações e etc., mas você não ouve falar muito a respeito da parte da perícia em si. E aí nós temos que ter alguns cuidados, porque uma das coisas que quando você trabalha com perícia é a questão da preservação do local. Pelo menos eu aqui dentro do estado do Amazonas, eu ainda não cheguei em nenhum acidente como um perito particular e verificar a situação de que não mexeram nos vestígios. Geralmente se mexe no vestígio e isso daí é um problema muito sério. Vamos colocar assim, né? A população ela corre para tentar ajudar e aí ela acaba prejudicando ali, entre aspas, o local do crime, que na verdade é o local do acidente. Então, é bem complicado você trabalhar com essa parte da perícia. E aí vem, geralmente, a perícia assistida, que todo mundo chama de reconstituição, né? É conhecida, na verdade, como reconstituição. E aí, na questão da perícia assistida, nós vamos ter que refazer todo a cena do acidente, do evento ali. Então, realmente, é muito complicado de se trabalhar. Eu comungo também com as palavras do Dr. Cássio Honorato, principalmente o que está na sua obra, no seu livro, que o nome acidente de trânsito ele é um termo errôneo aqui no Brasil, apesar de estar na NBR, isso daí não deveria estar utilizando, porque quando você avança um sinal na cor vermelha, não foi uma coisa que foi sem querer. Quando você excede o limite de velocidade, não é sem querer. Então, não se pode colocar que aquilo dali foi feito, foi ocasionado sem querer. Uma coisa que é bem interessante, que ele até coloca aqui, a NBR 10.697 de 89, que vem falando que todo evento não premeditado que resulte em dano em um veículo ou na sua carga, ou lesão com pessoas ou animais, em que pelo menos uma das partes esteja em movimento. Então, isso daí quando colocar como todo evento não premeditado, é como se colocar assim, não, foi sem querer. E não é sem querer quando você avança o sinal vermelho. Hoje nós estamos com um problema muito grande aqui, Ricardo Alves, dentro de Manaus, principalmente, porque o índice de acidente, principalmente com danos patrimoniais, estão altíssimos. Principalmente na questão que nós estamos hoje, vivendo a questão da pandemia,
que teoricamente deveria ter reduzido o índice de acidente, não foi o que aconteceu, infelizmente. Hélio? Ô, doutor Cirino, já, a minha Ah, parte. ah, tá. Eu vou colocar aqui, aproveitar a deixa que você falou e entender a questão do processo civil. Podemos dizer que nós estamos nesse rumo, CPC e o trânsito? Com certeza. É esse É, daí mesmo o caminho, não é isso, não é esse, Ricardo Alves? Quando você vê, você olha a parte do Código de Processo Civil, você vê um trilho reto, mas quando puxa para dentro do trânsito, realmente é bem complicado de se trabalhar. E é difícil de se trabalhar com essa parte, né? Muito difícil mesmo. É bem complicado, viu? Eu gostaria de aproveitar essa imagem aí e tratar quando a gente fala do trânsito, né? Eu cito para os meus alunos que o trânsito é como se fosse um Kama Sutra, né? Tem várias posições, né? Então, você tem várias posições e um defende uma tese, outro defende outra tese. Na verdade, às vezes nem todo mundo está errado. Você tem a sua posição, pode ser que a tua posição esteja correta na tua concepção. O outro tem outra posição distinta na concepção dele. Então, eu respeito muitas opiniões no que se refere ao trânsito. Mas esse tema que foi abordado hoje, o doutor Cirino e todos os demais participantes, é um tema fundamental dentro do que foi estabelecido no encontro de Estocolmo. Tá? Então, o acidente de trânsito, ele, como está sendo denominado pelo mundo inteiro, a temática que é utilizada, é uma tese que o Brasil não cumpriu a primeira etapa da década de 2009 a 2019 e agora tem uma agenda para ser cumprida, ao qual eu não quero desanimá-los, mas eu acho muito pouco provável que se cumpra, porque o assunto trânsito não é tratado com seriedade em nosso país. E agora nós devemos ter uma alteração no Código de Trânsito brasileiro que aumenta a possibilidade da violência viária subir em escalões talvez incontroláveis. E um dos quesitos que passa, além de nós termos uma lei muito rigorosa, mais rigorosa, nessa Agenda 2030, ela estabeleceu uma série de compromissos, voltando àqueles temáticas, capacete, cinto de segurança, alcoolemia, cadeirinhas. Então, as temáticas são muito tratadas com muita severidade. Mas o que acontece no Brasil, diferente do que acontece em alguns países? Eu vou citar somente fazer um comparativo Brasil e Estados Unidos. Aqui no Brasil, além de nós termos uma sensação de impunidade muito grande no que se refere ao trânsito, eu posso desafiar aqui todos os senhores que são um número, vamos tratar no percentual, por exemplo, do estado do Amazonas. Eu garanto que no Amazonas existe muito mais de 30 mil condutores, tá, somente no estado do Amazonas, que tiveram a sua carteira suspensa. E nesse total, que teve a sua carteira suspensa, não teve 10% dos processos administrativos de suspensão instaurados. E desses instaurados, talvez nem 10% efetivamente tiveram a sua carteira recolhida para o cumprimento da punição. Então, você não tem esse cumprimento efetivo das penalidades estabelecidas no Código, porque realmente não se estuda trânsito, não se quer punir, se cria leis, mas são leis inexequíveis. Isso é um grande problema. Então, para nós que estamos falando aqui sobre perícia, eu não gosto desse tema perícia, eu gosto de tratar levantamento de acidente de trânsito, justamente pelas razões que o Ranieri acabou de colocar. Não existe no Código, somente no Código de Processo Penal, essas temáticas relacionadas à perícia. No Código de Trânsito não existe esse tema da perícia. Então, os agentes fazem o levantamento do local de acidente de trânsito, que, óbvio, vai dar um subsídio para o judiciário, um subsídio para as partes, para responsabilizar os culpados dos acidentes. Mas, então, o que deve ser estabelecido é isso, o levantamento do acidente de trânsito. Então, para nós, vejam só como é que nós tratamos esse tema. E vejam como esse tema é tratado nos Estados Unidos. Para nós, o acidente de trânsito encerra quando nós descobrimos quem é o culpado. Não é isso? Né?
encerrou, achamos o culpado, encerrou. E o município que se vire, talvez o culpado que pague, a coisa acaba. Nos Estados Unidos, quando é feito, existe esse chamado, denominado acidente, esse acidente, esse fato, chega até a Agência Reguladora Nacional e a agência ela faz um estudo dos denominados acidente para estabelecer se a culpa foi da sinalização, se a culpa foi da via, se a culpa foi do condutor, se a culpa foi do veículo, se o veículo não tinha exatamente condições, para que se faça um estudo e melhore efetivamente a segurança, porque todos os usuários pagam os seus tributos e querem um trânsito melhor. Então, há um estudo para efetivamente saber quem foi o responsável por aquele dano causado, seja o patrimônio pessoal ou patrimônio público. Então, há uma vontade política e há um respeito por conta do trânsito, porque eles sabem que rigorosamente serão punidos. Aqui no Brasil, como nós tratamos, aconteceu, é um acidente, o seguro cobre, então há um desleixo na condução do veículo. Então, só para vocês sentirem, quem está nos acompanhando, a diferença do que é um país sério com a diferença de um país em desenvolvimento, que precisa entender muito o que é cumprimento de leis. Eu estava verificando essa questão da lacuna mesmo que nós temos, tanto na questão da perícia, como você levantou brilhantemente, doutor Ricardo, a questão do levantamento do acidente. Temos aí, eu vou passar a bola aí para o Ranieri, num determinado comentário, nós temos uma lacuna grande, como você falou, a questão de acidentes semafóricos. Como fica essa questão, geralmente, quando você não consegue saber quem deu realmente a causa? E como é que fica a perícia nesse trabalho? Deixa eu só fazer um adentro aí do que o coronel Ricardo Alves falou, que eu acho bastante interessante. Realmente é um problema muito sério que nós temos aqui no Brasil. Se você pegar os laudos periciais, de uma grande parte, já existe alguns lugares que já melhoraram, tá? A questão do laudo, mas ainda falta muito isso daí. Você vê principalmente nos municípios. Existem alguns municípios que fizeram a parte de municipalização, mas não incluíram um dos elementos que faz parte para se criar a municipalização, que é a parte do levantamento. E aí fica difícil de se trabalhar isso daí. Por que fica complicado de trabalhar? Se você não tem a real causa do evento, você não tem como trabalhar a questão de prevenção ou de redução ou de melhoria naquele local. E isso é muito complicado. Se você chega em um local, em determinado local, que existe uma curva, como aqui dentro de Manaus, vamos pegar um exemplo aqui dentro de Manaus, a Efigênio Salles, que todo mundo conhece como V8, existe um declive e uma curva à esquerda. Ali, geralmente, acontece acidente com tombamentos de carreta. Eu já conversei, já dei entrevista a respeito daquilo dali. É uma curva para a esquerda, tem um ângulo negativo para o lado direito da curva. E ali vai sempre acontecer, sempre, porque existe um grande problema. Se você parar para observar na parte de transporte, e isso eu conheço, sei como funciona, uma grande parte dos containers, ninguém sabe o que está dentro, como que está amarrado. Até porque não foi passado um treinamento de forma correta de amarração de cargas para quem está armazenando o conteúdo. Então, quando o veículo ele vem, que tem a velocidade que ele está desenvolvendo, está em um declive, a inércia está ajudando, é uma curva para a esquerda, mas ela tem para o lado direito um pequeno declive, qualquer movimento ali é o suficiente para que a carga movimente e automaticamente, se ela não está amarrada, ela vai empurrar, porque a força centrífuga está atuando. Então, no final disso tudo, que foi o que o Ricardo Alves colocou agora há pouco, a culpa vai ser somente do motorista.
porque o motorista executou a manobra de forma errada. Mas espera aí, não é a primeira carreta que tombou ali e também não vai ser a última. E o que foi feito baseado em cima do que a ONU está colocando, do que está sendo estabelecido na agenda de segurança para o trânsito? O quinto pilar, que a gente só fala na questão de resposta rápida do resgate, que também é onde entra a questão da perícia, do papel da perícia, que é de informar o que realmente aconteceu naquele local, para poder mudar aquilo dali, para que não aconteça mais. Isso não existe aqui no Brasil. Você vê que até não existe uma padronização de construção de vias. Você vê que... Opa! Ranieri, eu só uma pergunta que é bem importante que você está colocando pode ficar à vontade. Agora. E eu tenho feito assim alguns comentários, inclusive com responsáveis, inclusive no ano passado, quando nós tivemos eleição para governador e tal, eu coloquei muito isso. Nós estamos passando por um momento, e não agora, desde que surgiu o Código de Trânsito, que é muito fácil culpar o condutor. Tanto que qualquer estudo estatístico, você vai lá no curso de formação, 90% dos acidentes, a culpa é do condutor. Uma pequena parcela do veículo, outra pequena parcela da via. Aí isso oscila entre 7, 3 e vai assim por diante. É muito fácil culpar o condutor, quando que os órgãos não assumem a culpa e aqui nós temos uma gama de advogados aqui que estão nos escutando, nos assistindo, nós temos que conhecer os primeiros artigos do Código que fala justamente na responsabilidade objetiva dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, sobre aquilo que ele faz e aquilo que ele deixa de fazer. Dessa forma, nós temos que entender que os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eu tive em Manaus, a gente já teve naquela região norte, nordeste, é impressionante como há um desleixo no que se refere aos órgãos municipais de trânsito, no que se refere à segurança viária. E aí delega a culpa para o condutor do veículo, que o condutor que se pague, que se vire. Quando essas questões que estão sendo mencionadas agora, com a geografia da via, com a engenharia de tráfego, e aí, quando você faz um boletim de acidente de trânsito, levantamento, você apura apenas a culpa do condutor, sendo que você não tem a oportunidade, e aí se o perito é quem vai fazer isso, de dizer que foi a engenharia de tráfego, a questão da disposição viária, alguma questão mal localizada que causou acidente. Eu já fiz alguns assessoria ao levantamento de trânsito, justamente apontando que um buraco na via que uma carreta desviou foi fatal para que ele acabasse dando causa a um denominado acidente de trânsito. Então, essa questão precisa ser analisada. Volto a frisar, é muito mais fácil nós delegarmos as culpas aos condutores. Os condutores têm uma parcela? Sim, tem condutor que tem parcela, velocidade, alcoolemia e tal, mas não é somente deles essa culpa. Isso. Desculpa interromper, Ranieri. Não, fique tranquilo. A hora que você precisar, você sabe que você tem carta branca para isso. O que muito acontece, né? Esse problema é seríssimo, principalmente por questão de gestão. A gestão ela deveria ter uma responsabilidade maior. Principalmente agora nesse período de época eleitoral, você não vê pré-candidatos e candidatos a prefeito ou a vereador comentando a respeito de trânsito. Você não ouve. É a coisa mais rara do mundo isso acontecer. E aí, assim, quando assume o que vai ser feito, o que tem, não, vamos ver. Que nem ontem eu ouvi de uma pessoa que já foi vereador de um interior, e aí estavam debatendo, pediram para mim fazer uma assessoria, eu entrei na reunião, e aí ele colocou assim, é melhor vocês deixarem quieto esse negócio de trânsito, porque isso nunca deu certo. Essa questão de colocar fiscalização por causa de para prejudicar ainda mais aquela pessoa que não tem condições, que vem com a sua motocicleta do interior, isso e aquilo, não sei o quê. Aí eu olhei para ele e disse, como é que o senhor está falando? Eu acho que o senhor não conhece a Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, porque se acontece um evento desse, o correto é a perícia chegar e não simplesmente falar e informar o resultado final. O que foi que aconteceu? Não manteve a distância de segurança.
o que foi que aconteceu? Ele avançou uma placa de sinalização. Não, peraí, isso não é o papel da perícia. A perícia ela tem que fazer um trabalho minucioso, ela tem que dizer o real motivo pelo qual aconteceu aquilo dali e informar, e principalmente para os gestores, os responsáveis, que aí vem governador, prefeito, diretor de Detran, diretor de órgão municipal, justamente para que aquilo dali seja corrigido e que não aconteça mais. E parar com isso de estar jogando a responsabilidade somente para motorista. Eu achei até interessante uma palestra que o doutor Cássio Honorato realizou, que ele até falou a respeito da matriz de Radon, que é uma matriz que eu já havia lido, é uma coisa bastante interessante, que é onde fala na questão de acúmulo como é que se fala? Da questão de energia. Como é que se vai eliminar a energia? Porque quando acontece um evento, que todo mundo conhece como um acidente de trânsito, o evento ali foi nada mais, nada menos do que a energia que colidiu em alguma coisa e ali vai ser transferido e etc. Então, precisa ser visto de uma outra forma, precisa se trabalhar de uma forma totalmente diferente, tirar da cabeça essa questão que trânsito tira voto, que na verdade não é para ser assim. E a população também precisa entender que se ela não começar a cobrar, ela será cobrada. Ela será única e exclusivamente responsabilizada por alguma coisa que talvez não seja nem de responsabilidade dela. Então, por isso que foi a ideia de falar sobre a questão da perícia hoje, de uma forma mais simples, de uma forma mais aberta, mostrando algumas coisas que nós não estamos acostumados, porque é muito simples falar de perito para perito, de pessoas que já estão trabalhando na área, que a gente pode falar de uma forma assim mais científica, mais técnica, mas e o restante da população? Como é que fica? A gente coloca que o pedestre ele é a parte mais frágil que existe no trânsito, mas não é bem assim. O motorista e os ocupantes, como passageiros de veículo, eles morrem. E dentro do veículo. Falar que a moto é um veículo mais perigoso do que um carro, peraí, também não é bem assim. Por quê? Porque não foi feito um laudo pericial minucioso, informando o que realmente aconteceu. Se a gente parar para observar, está acontecendo mais acidentes com moto, por quê? Porque existe uma falta de conhecimento por parte do condutor, do motociclista, e ele acaba executando algumas manobras que não deveria. Até por questão que nem você falou, Ricardo, questão de impunidade. É o que mais nós temos aqui. Nós estamos com um efetivo reduzido de fiscalização aqui dentro de Manaus. E aí, para completar, veio a questão da pandemia. Alguns agentes de trânsito, alguns policiais, eles acabaram também, infelizmente, tendo contato com o vírus e tiveram que se afastar, e isso acabou prejudicando ainda mais. E aí vem a outra situação. Reduziram a quantidade de veículos em via pública. Aumenta o espaço, automaticamente aumenta a velocidade. E como uma grande parte das ruas aqui estão com asfalto novo, Ricardo, já viu o resultado final disso, né? Bom, eu só queria aproveitar também mais essa fala. Desculpa o tempo, doutor Cirino, que eu estou tomando, mas senhores que estão nos acompanhando, na último evento do encontro de Estocolmo, a última fala no último dia do evento foi justamente do presidente da FIA. E, pasmem os senhores, o presidente da FIA, a temática dele, ele colocou o título da palestra dele como Slow Down. Tá? Então, o presidente da FIA fala em Slow Down. Slow Down, né, traduzindo, seria diminua a velocidade. Ande devagar, ande lentamente. Tá? Então, essa era a o Ranieri falou agora, que a energia cinética que o veículo detém em alta velocidade,
E ele próprio falava que a cada 1 quilômetro a mais que você sai do veículo, 4 pessoas podem estar morrendo no trânsito. Então, ele trouxe dados estatísticos nesse sentido para provar que o excesso de velocidade... Agora não vai explicar isso para o brasileiro, né? Vai explicar isso para as pessoas. Eles não querem saber, eles querem chegar num ponto mais rápido. Eu tenho uma pesquisa bem interessante, que foi a Abramet que publicou, inclusive publicou recentemente, depois, se vocês quiserem, eu posso fornecer a quem nos ouve, que mesmo no período de pandemia, os acidentes não diminuíram e a característica dos acidentes foi justamente por excesso de velocidade e ultrapassagem. Por quê? Teoricamente, eles entendem que as pessoas estavam muito tempo em casa, ansiosos, e quando foram para as vias, multiplicaram as velocidades e queriam diminuir o tempo, até porque poucos veículos, maior possibilidade de exceder. Como nós, brasileiros, nós temos intrínseco, né, a lei de Gerson, né, aquela lei que você gosta de levar em tudo, levar vantagem em tudo, onde você sabe que está errado, mas a oportunidade de fazer alguma coisa irregular traz benefício a mim e é prazeroso, eu acabo optando por essa questão do benefício pessoal. Então, num cenário que é tão coletivo que o trânsito é o cenário mais coletivo que nós temos. A questão viária, divisões de vias, separação para pedestres, ciclistas, motociclistas, separação de faixas de trânsito. Então, isso tudo é utilização de espaço coletivo. Isso é o cenário do trânsito. Então, o difícil, né, nós colocarmos isso para a população. Né? Então, é difícil colocar... Alguém está falando. Então, é difícil nós falarmos desse tema, onde a maioria das pessoas, né, não tem noção do que a velocidade mata. Por isso, eu volto a bater no tema da importância do agente de trânsito que faz o levantamento do local do acidente de trânsito e a importância também do perito, que vai constatar as culpabilidades e trazer elementos mais pomposos de prova para o Poder Judiciário. Aproveitando aí na sua fala, nós tivemos comentários aqui no chat do bate-papo, doutor Ricardo. A primeira eu vou colocar aqui, que foi o feedback do grande Josimar aí para você, agradecendo pela a honra e o prestígio da sua amizade, tá bom? Ele deu um feedback aqui no bate-papo, tá bom? Ó, eu tenho aqui a Clarissa e tenho a Sueli. A Sueli fala também sobre essas constantes mudanças na legislação de trânsito. E a Clarissa coloca sobre essa questão dessa falta que não tem a segurança, a rigidez da validade das perícias feitas pelos agentes, né? E eles são incompletos, não são fundamentados e não acabam até prejudicando na própria defesa. Doutor Cirino, eu acho bastante interessante colocar isso daí, porque o que acontece? Eu estou fazendo um pequeno trabalho, na verdade, estou escrevendo um livro a respeito de perícia de trânsito, de uma forma um pouco diferente, que é justamente a ideia de mostrar essa pequena falha que existe na parte da perícia. Eu já fui a alguns interiores aqui do estado do Amazonas e, como por um exemplo, aconteceu um acidente, aconteceu um evento em via pública no interior, onde o rapaz de 16 anos estava pilotando a moto e ele estava só de uma roda. Quando ele desceu a moto, desceu em cima da senhora que estava atravessando, fraturou a perna da senhora. No local existe a municipalização, mas não tem a parte do levantamento. Como é interior, nós não temos a outra parte da perícia. Então, o que teria que ser feito? Solicitado para a Polícia Civil aqui, para o Departamento de Perícia Técnica Científica, para encaminhar um perito para lá. Como nós temos também uma quantidade reduzida de peritos para tomar conta, atender todo o estado do Amazonas, não tem como fazer isso.
E aí deram entrada no hospital, informando o que aconteceu, tudo mais. E aí eu fui atrás para saber o porquê que tinha acontecido aquilo, porque eu sabia que a pessoa estava andando só de uma roda e que ela desceu a moto em cima da pessoa que estava atravessando a via pública, a senhora. E aí eu acabei descobrindo que o rapaz estava pilotando a moto porque ele precisava complementar a renda familiar, que os pais não tinham uma instrução, e aí automaticamente a questão financeira complicou um pouco. E aí, o término disso daí, resumindo, o que foi que aconteceu? O que realmente aconteceu no evento? Deram liberdade demais para o rapaz, porque a ideia era de que ele, pilotando a moto, fazendo algumas entregas, ele conseguiria colocar comida dentro de casa. Primeiro que com 16 anos não era para ele estar pilotando moto. Isso vem no laudo pericial, não vem informando. Ou seja, vamos trabalhar a parte agora de educação para o trânsito, reeducação para o trânsito, vamos reduzir a mortalidade na parte de trânsito, mas o que foi que aconteceu? Eu preciso primeiro entender o principal motivo. Qual é o principal motivo? A questão de fonte de renda daquela família, porque senão eu não vou entender o restante das coisas. E aí aplicar alguns projetos sociais também. Ou seja, hoje a ideia, principalmente que nem o Ricardo Alves colocou, da reunião que teve em Estocolmo, é justamente que a parte de trânsito ela seja vista de uma outra forma, ela seja inserida de uma outra forma, principalmente que ela possa atender a parte mais frágil da população, que é principalmente a pessoa que mora no interior. Aqui você sabe que para você chegar em determinados interiores, você vai de barco ou de helicóptero. Não tem outra forma para chegar lá no local. E aí, como é que chega a questão de educação para o trânsito? Porque tem veículo lá, tem carro, tem moto e etc. E aí até a questão, uma coisa que eu já percebi, eu não sei se o Ricardo Alves vai concordar com essa minha visão, é que quando você acaba deixando de cobrar a parte de fiscalização para o trânsito, a parte de arrecadação para o município, principalmente na parte de legalização do veículo, IPVA, essas coisas todas, você acaba não tendo uma parte do dinheiro dos veículos que estão circulando ali. Um exemplo, você chega em um determinado interior aqui do estado do Amazonas, você vê que a maioria dos veículos estão com placa de Manaus. Ou seja, ele está deixando de arrecadar dinheiro para poder investir em alguma coisa lá, e esse dinheiro, quando o veículo ele é licenciado, ele está vindo para o município de Manaus. E aí, como é que fica? Aí volta de novo aquela mesma situação. Aconteceu o evento. Quem é que paga por isso? Motorista. Mas e aí, será que foi o motorista? Ranieri, Pode ficar à vontade. Uma vez, eu quero fazer um rápido fato. Uma vez eu jantava com o J. Pedro e alguns palestrantes num evento que nós tivemos em Fortaleza, e eles falavam justamente por essa temática que está sendo explorada hoje, e eu gostaria muito que todos aí fizessem uma reflexão nesse momento. E nós falávamos justamente isso, faz uma questão de um pouco mais de 10 anos, falávamos naquela época, nós falávamos o seguinte, que a questão voltada de acidentes de trânsito, nós temos que estudar assuntos 1. Nós não sabemos quem nós somos e nós não sabemos quem é o inimigo. E nós não sabemos o que combater. Tá? Nós não conhecemos as nossas forças para o combate, nós não conhecemos o inimigo, o denominado acidente, e também nesse cenário tem um cenário político atravessando e nós não sabemos o que combater. Nós estamos falando dessa mesma temática desde o início do Código de Trânsito. Óbvio que não é uma coisa muito fácil de se resolver, se fosse fácil já teria se resolvido há muito tempo, mas é uma coisa que nós precisamos entender o que a gente quer. Se nós queremos tratar morte, queremos tratar lesões ou queremos tratar os danos materiais causados nos veículos. Nesse cenário, é óbvio que as polícias, as guardas municipais, os agentes de trânsito, atendem muito mais acidentes com danos materiais do que os acidentes com lesões.
Porém, os acidentes com lesões nos trazem muito mais prejuízo, porque quem paga somos nós. Já o denominado dano material causado nos veículos, se você parar para ver, a polícia é chamada, ou a agente de trânsito é chamado, apenas para tratar de um fato que nem crime não é. É simplesmente uma reparação de danos. E aí o Estado perde-se um tempo gigante para tratar de um problema que é danos materiais, que poderia ser resolvido. Então, será que nós temos que estar empenhados nessa questão ou temos que estar empenhados nas lesões corporais e mortes causadas no trânsito? Então, é nesse cenário que eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão, que nós há anos estamos debatendo essa temática, mas não sabemos, nós não conhecemos as nossas forças e nós não conhecemos o inimigo. E não sabemos nem o primeiro passo para dar em combate. Então, nesse cenário que nós estamos estudando, existe uma meta global estabelecida pela ONU, e eu duvido o país atingir, justamente que a ONU quer organizar esse cenário de trânsito, e eu vou fazer uma leitura assim, muito rápida para os senhores, para entender as metas, existem cenários, né? 2030, 2020, 2025, as que são a médio, a curto, médio e longo prazo. Eu, particularmente, não quero desanimar, eu sou um sonhador, sou sim um sonhador, mas são metas extremamente complicadas, porque nós não temos no Brasil uma agência reguladora de trânsito. Nós temos que extinguir o Denatran, não dá mais o Denatran, já está visto que não dá. É a mesma coisa das políticas de combate às drogas, não dá mais, ela é errada. Né? E o Denatran não dá mais, é um órgão que não está atendendo as necessidades. O Denatran não fiscaliza o Detran de Manaus. Eu vou dar um exemplo, o Detran de Rondônia, foi do Amapá, desculpa, o CETRAN do Amapá foi iniciada as atividades apenas em 2005. 8 anos após a promulgação do Código, não tinha uma segunda instância recursal. O Detran de Amazonas não julga a suspensão do direito de dirigir somente aquelas que estão de alcoolemia, mas por pontos não faz o processo de suspensão. O Detran da Bahia começou a suspender CNH em 2015. Começou a fazer processo de suspensão. E somente aquelas suspensões que eram flagradas no balcão ou da lei seca. Então, nesse cenário, o Denatran não consegue cobrar. Então, não tendo uma agência reguladora fiscalizando os Detrans, que aí vai o Detran depois baixa as normas para os demais órgãos fiscalizadores, nós não conseguimos dar passos largos em virtude da segurança. Então, hoje, os órgãos municipais fazem o que querem, as polícias militares acabam sendo autônomas, os Detrans também acabam fazendo o que querem, e todo mundo fazendo um boneco de Olinda, né? Cada um girando, batendo, mas não efetivamente tendo um rumo a ser seguido no combate ao acidente de trânsito no Brasil. Enquanto isso, nós continuamos chorando as mortes que nós temos no nosso trânsito. E ainda tem esse cenário pior ainda disso tudo, que nós não sabemos quantas pessoas morrem no trânsito. Faço um desafio aos senhores da OAB que vão até os hospitais e peçam o levantamento de mortes por acidente de trânsito. Não tem. Ou muito raro vão ter. Por quê? Quando é detectado que uma pessoa morreu no local, fechou. Saiu daquele local, o médico vai detectar, morreu de choque anafilático, ele morreu de parada cardíaca, parada respiratória, mas não do acidente. E esses dados eles se conflitam no trânsito. Então, nós não sabemos exatamente quantas pessoas morrem. Então, volto lá no início. O que vale mais? Nós combatemos danos materiais, lesões corporais ou as mortes no trânsito. Elencada a prioridade, vamos estabelecer metas de combate a essa parte. Por isso que nós não nos conhecemos e não conhecemos o inimigo. Eu vou aproveitar a sua deixa aí, grande Ricardo. Se permitirem aí, eu vou colocar só uma... Deixa eu ver, tá aqui. Ok, doutor Cirino? Estão me ouvindo? Está me ouvindo aí? Está ouvindo, doutor? Pode ficar à vontade. Isso aqui foi um dado da ONU. Eu fiquei até assim. Para quem não estiver vendo aí, eu vou colocar aqui para vocês. Diz que cerca de 3.400 pessoas morrem nas estradas de todo o mundo. Todos os dias esse dado, né? Dezenas de milhões de pessoas são feridas ou adquirem uma deficiência todo ano. As crianças, pedestres, ciclistas e pessoas idosas estão entre os mais vulneráveis. Né?
Esse é um dado que você tem de todos os dias. Aproveitando aí que você falou, Ricardo, como trabalhar isso daí, né? Esses dados. Ranieri, no último ciclo de debate, um dos palestrantes, Fábio Melo, colocou o que o grande Ricardo falou agora, que é como conseguir acessar esses dados, tá? Aonde obter esses dados e como pegar esses dados para trabalhar junto com, como levantou, a parte de perícia ou levantamento de trânsito, né? Uma coisa que é interessante é que a falta de um dado específico e completo, automaticamente ele gera um problema, não é só na questão de como se trabalhar a questão de educação para o trânsito ou evitar que aquilo ali aconteça. Mas nós temos um problema muito sério quando acontece o evento na questão econômica, porque não é uma única pessoa que vai ficar ali hospitalizada por 30, 60, 90 dias. Vai ter um acompanhante. E então, automaticamente, o município, o Estado, o Brasil, de uma forma geral, acaba perdendo com isso daí. É tanto que, quando você olha para a idade das estatísticas de acidente ali, de mortes, etc., estão na faixa produtiva do Brasil. De 18 a 24 anos, de 18 a 26 anos. E nós precisamos entender a real importância de ter essa coleta de dado e um dado que realmente ele seja mais correto, né? Vamos colocar assim. Aqui dentro de Manaus, eu gosto muito de trabalhar com os dados que era chamado Manaus Trans, do órgão municipal, que hoje é IMU. Eles trabalham ali com a questão dos dados de eventos de trânsito, principalmente com vítimas fatais, muito bem. Então, todo dia, se eu precisar, Ricardo, de saber quantas pessoas vieram a óbito, eles me passam isso daí, diariamente. Então, isso é uma coisa rara. Agora, é claro, eu estou falando de Manaus, eu não estou falando do Amazonas. Dos 62 municípios, um está fazendo isso. E nós sabemos que aquele dado ali, infelizmente, não é o dado real. Porque se acontece um evento e o SAMU chega para pegar a pessoa, na hora que a pessoa está caminho para o hospital, vem a óbito. Você sabe que aquilo dali não entra como o acidente de trânsito, infelizmente. Então, nós acabamos perdendo um controle, nós não temos, na verdade, um controle do que nós poderíamos fazer para melhorar a nossa cidade de uma forma geral. Porque, economicamente, isso é uma perda enorme. Ranieri, Você sabe disso, né? Ranieri, nós temos uma questão também relevante, tá? Todos aqui, uma boa parte dos senhores são formados em Direito, né? Nós temos que entender assim, todos passaram por uma faculdade sem estudar trânsito. Trânsito não é ciência. Tá? Trânsito não é ciência. Trânsito. Né? Tanto como se você tem agora um problema dentário, você vai no dentista, você vai no quem fez uma faculdade de odontologia. Se você tem um problema no seu carro, no motor, você vai no mecânico, que ele é especialista. Se você tem um problema no seu cachorro, você vai no veterinário, que é especialista. Agora, se você tem um problema na sua via, você procura o prefeito. Ao invés de... Por quê? Os especialistas não são escolhidos. Então, trânsito não é ciência. Então, todo mundo acha que conhece de trânsito. Então, e nós não temos isso claro, o que é trânsito, quem deve estudar trânsito. Então, começa aí um dos problemas. Segunda questão que você está colocando, nós temos o Ministério Público muito atuante, principalmente no estado de Manaus, né, em vários locais, com relação ao Covid. E eles querem dados, querem estatística, querem buscar quantos morreram por Covid, mas nenhum promotor foi lá no Denatran e pressionou. Eu quero saber os dados. Ou nenhum promotor foi saber no SUS esses dados. Então, inclusive um promotor pode ir aí no estado de Manaus saber o seguinte, o que está vendo com a municipalização?
Não é lei? Não está se estabelecendo no código? Por que não tem município integrado ainda no Sistema Nacional de Trânsito? E aqui está a comissão da OAB de Trânsito para entrar com pedido junto ao Ministério Público para que ele requeira dos municípios o porquê que ainda não se integrou no Sistema Nacional de Trânsito. Tá? E algumas outras informações que a OAB, essa comissão de trânsito, tem que pedir com seriedade para que realmente se ocorra. Essa questão que nós estamos falando de trânsito, por exemplo, que o Ranieri falou que a Manaus Trânsito tem um contato, aqui eu vi que tem um colega que é de Rondônia. Eu fiz um trabalho em Rondônia em 2014 até 2017 e eu vi um negócio muito interessante, que Rondônia, estatisticamente, é o local, a capital Porto Velho, estatisticamente, era a que mais tinha dados de pessoas falecidas em acidente de trânsito, mortes em acidente de trânsito. E é uma questão interessante, porque o único hospital com a capacidade de um pronto-socorro para absorver pessoas que eram lesionadas no trânsito era o de Porto Velho. Então, qualquer acidente que tinha no entorno, nas cidades próximas, era conduzido para Porto Velho. E lá morriam, que não eram especificamente de Porto Velho. E deve acontecer isso em Manaus. Pessoas que são do entorno, acontece a lesão, vai para o hospital central. Então, essa coisa ela está muito bagunçada e ninguém sabe se aconteceu na via pública, se aconteceu, ou melhor, na via municipal, na rodovia estadual ou na rodovia federal. Então, esses dados estatísticos de mortes no trânsito, nós só tratamos como estatísticas e não como morte. Tá? Nós estamos continuando estatística. Isso, infelizmente, acaba gerando um problema muito sério. Uma coisa que eu iria tocar, Ricardo, que você falou a respeito da questão do estudo de trânsito, né? Nós não temos isso daí na graduação. Curso de Direito, você não vê isso daí. E também existem outros, questão de engenharia, na parte de urbanismo, você não vê a matéria sendo trabalhada do jeito que deveria ser. Ou seja, uma coisa que o Coronel Moura falou uma vez, e de certa forma eu até concordo com ele, Ricardo, que ele falou uma coisa interessante, um curso que ele veio ministrar aqui. E acho que foi justamente naquela palestra que você veio também, não lembro se foi após. Ele disse, olha, se duvidar, um motorista conhece mais do Código de Trânsito do que um advogado. E realmente é verdade. Né? E realmente é verdade. E aí, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo um cenário totalmente diferente, que nem a Andrea colocou agora há pouco. Você vê que algumas pessoas se formaram, estão atuando na advocacia, viram uma área, se apaixonaram pelo trânsito e começaram a estudar, começaram a pesquisar, começaram a ir atrás, ver como funciona e etc. Tá, esse mesmo problema no curso de Direito é o mesmo problema que nós temos, principalmente na parte de perícia. Porque quando você estuda a perícia, vamos colocar a parte de pós-graduação, principalmente, você não tem uma pós-graduação, hoje que está começando a sair, você sabe que isso é raro, uma pós-graduação em perícia de trânsito. E aí, o que você estuda? Vou te dar um exemplo como eu fiz a minha pós-graduação. Entrou como uma perícia criminal. E aí eu tive a matéria de perícia de trânsito. Inclusive, o professor ele foi justamente o perito oficial. Mas ele era muito bom, principalmente na parte de física. Porque quando começava a falar eu comecei a perguntar algumas coisas do Código de Trânsito Brasileiro, sobre questão de sinalização, questão de engenharia, ele, assim, foi bom que ele foi bem sincero com a turma toda. Ele disse, olha, a minha área não é essa de formação. Eu tenho conhecimento muito básico em cima disso. Foi tanto que, assim, eu parei, eu não perguntei mais, porque a minha dúvida não era a questão não era de chegar lá e perguntar assim para ele, para ver se realmente ele tinha conhecimento e falar, não, eu conheço o trânsito. Não é isso, porque sabe que a parte de trânsito é muito complicada e não dá para conhecer tudo e dominar toda a temática de trânsito perfeitamente, né, Ricardo? Então, exatamente. Uma visão. E o trânsito, tá? E o trânsito, ele se confunde. Senhores advogados que estão nos ouvindo aqui, nossos colegas, se vocês fizerem uma análise do Código de Trânsito, nós temos ali direito civil, direito penal,
direito administrativo, direito constitucional, tá? Processual penal e o processo administrativo recursal. E, fora isso, que eu já citei a parte dos crimes de trânsito, que não deveria estar no código. Então, dentro de um código só, nós temos uma gama de um monte de ramos do direito ligado ao trânsito, e o trânsito não é tratado como ciência. Até porque eu vi que no início aqui nós tínhamos uma colega que era do CETRAN, né, que era do CETRAN acho que é CETRAN de Manaus, CETRAN, desculpa, do Amazonas. Hoje, os CETRANs, eles chegam aos CETRANs, os recursos em segunda instância, muitas vezes extremamente mal instruídos pelas JARES. Os membros que compõem as JARES, muitas vezes não têm formação jurídica para julgar. E muitas vezes ainda, ele compondo uma JARE, ele, ao invés de ter a visão jurídica do interesse público do direito administrativo, ele tem interesse do órgão. Ou ele já parte do princípio de que quem entrou com o recurso é um infrator e não um condutor. Então, parte de um princípio onde o infrator impetrou recurso, o infrator fez um recurso de suspensão. Então, ele já está sendo condenado na hora que ele impõe o recurso. Por isso que é uma área que precisa ser estudada, quando eu falei logo no início da minha fala. A área bastante extensa, bastante complexa, bastante dinâmica. Quem está na área de trânsito não pode estar voando, ele tem que estar estudando o tempo inteiro para entender todo esse processo. E, paralelo a isso tudo, entra essa questão que o Ranieri está falando, entra a questão dos levantamentos de acidente de trânsito, que acaba refletindo em perícia, mas o perito que faz o levantamento não conhece de norma geral de circulação e conduta, e ele tem que encaixar a norma geral de circulação e conduta para que ele possa fazer um laudo razoável, né, nas questões, equilibrando questões de engenharia com questões relacionadas às normas gerais de circulação e conduta. Então, nesse cenário todo que nós estamos falando, né, vejo os ramos do direito que se inserem no Código de Trânsito, mais a engenharia de tráfego que acaba se inserindo. Então, muita coisa em cima do código para as pessoas que entram nessa área. É uma área extremamente gostosa. Eu já escrevi 2 obras sobre trânsito, cada dia muda tudo, cada dia eu vejo que eu só escrevi porcaria, vou melhorando, e a gente vai melhorando cada dia mais, mas é porque tem esse dinamismo, é apaixonante, então não dá para estar voando. E eu peço até às pessoas que estão acompanhando, os membros de JARE, advogados, eu me coloco à disposição, eu tenho muito material para a gente trocar, estou escrevendo uma próxima obra agora, que vai tratar do processo administrativo recursal, onde eu vou buscar toda uma legislação de trânsito. Inclusive, quem quiser depois mandar uma mensagem, eu vou deixar meu contato. Eu organizei todas as resoluções já publicadas pelo CONTRAN desde 1966 até o ano de 2020, para que as pessoas possam compartilhar e entender, inclusive os senhores advogados, para que, a hora que impetrar um recurso de uma infração, saiba se a legislação está ou não vigorando, para que você tenha subsídios suficientes e razoáveis para impetrar um recurso onde, eventualmente, haja uma situação de injustiça no cenário de trânsito. Ricardo, tem uma coisa interessante nessa parte, porque assim, a parte de perícia e também a parte de perícia de trânsito, ela trabalha diretamente também com o direito do consumidor, né? Que às vezes o que está acontecendo? Alguns veículos eles estão saindo com problema de fábrica ou com algum pneu que não é apropriado para aquela situação. E aí, o recal, né? O recal. E a questão também dos seminovos, né? Ou seja, é uma área enorme. Quando você fala em trânsito, você fala em perícia, você tem que conhecer muita coisa. A questão do direito do trabalhador, né? Direito de trabalho, isso daí é de suma importância. Quantos trabalhadores, quantos motoristas profissionais foram afastados do trabalho, pegaram justa causa, a indenização deles foram usados justamente para ressarcir danos que a empresa teve, quando que, na verdade, não foi feito nem a perícia de forma correta.
Então, assim, é uma área que ela é gigantesca, é uma área enorme, é uma coisa que eu sempre coloco, inclusive participei de uma reunião semana passada em uma empresa aqui, onde o condutor ele foi demitido por justa causa, porque ele avançou a sinalização de parada obrigatória. Agora, olha o detalhe, Ricardo, a sinalização estava presa, fixada em uma árvore e tinha um comércio, o dono do comércio ainda fez aquela puxada na frente, cobriu toda a placa e o perito da seguradora, ele foi lá e colocou na olha, o causador do acidente foi o motorista da empresa porque ele desrespeitou a sinalização de parada obrigatória. Eu olhei aquele negócio ali, justa causa, tá? E a indenização dele, o tempo de trabalhar, aquele negócio todo, foi utilizado para consertar o veículo. Isso não existe. Não é assim que funciona. Porque quando você fala em questão de perícia, perícia é um trabalho minucioso. E outra coisa, você está falando de trânsito, você tem que conhecer a legislação de trânsito. E quando fala de trânsito, foi que nem você falou, é uma ramificação do direito, você tem que conhecer o direito. Então, nós precisamos entender que a perícia de trânsito ela tem um papel fundamental para várias situações. São várias coisas que são colocadas. E aí, não é visto desse jeito. Um problema muito sério aqui dentro de Manaus é na questão de distância de segurança, a distância de segmento. Está acontecendo muito acidente. É tanto que um termo popular que usam aqui estão chamando de turite. Alguns sites estão colocando, olha, aconteceu um turite. Isso no tempo que eu jogava peteca, na verdade aquela bola de gude, né, que jogava e acertava uma e acertava outra. Isso eu conheço aqui no norte como a questão do turite, né? E aí estão usando esse mesmo termo. Estão usando esse mesmo termo na questão dos eventos que estão acontecendo aqui, quando acontece o evento envolvendo 4, 5 veículos. Motivo disso, velocidade. É só velocidade? Não é só a velocidade. Você vê que a maioria das vias aqui dentro de Manaus, a velocidade máxima dela é de 40 km por hora. A maioria das vias aqui em Manaus são coletoras, cara. Como você viu, rodei com você aqui na cidade, apresentei. E a maioria das pessoas estão circulando com uma velocidade acima de 60 km por hora. Ou seja, tem a questão da velocidade, tem a questão do clima. O nosso clima aqui, você sabe que uma hora está fazendo sol, tá muito quente e de repente começa a chover. A questão de pneu, que se fala muito sobre distância de segurança, mas não coloca a questão de pneu. Se o seu veículo saiu com uma determinada marca de pneu, você sabe que deve ser substituído quando necessário pelaquela marca, não é o que acontece. Calibragem de pneu, que é uma coisa que não é feita, eu vejo em alguns lugares, principalmente em posto de combustível, a pessoa calibrando o pneu do veículo 2 horas da tarde. Um sol escaldante que nós temos aqui. E como é que está a questão das moléculas dentro do pneu? Ou seja, o pneu ele não é calibrado de uma forma correta. E automaticamente isso gera um evento. E nessa questão do evento é colocado, não manteve a distância de segurança e acabou. E agora? Como é que a gente fica? Ranieri, eu não queria entrar nessa temática, né? Mas diante do que você comentou, eu gostaria também que nós temos aqui muitos advogados, mas me parece que nós temos algumas educadoras na área de trânsito aqui na nossa parte, na nossa live, mas é importante citar que nós, brasileiros, de uma forma legal, de uma forma ou de outra, nós não fomos forjados para obedecer leis. Nossa falta de educação é muito grande. Eu faço um desafio a todos que acompanham essa live. Quem hoje não cometeu uma infração de trânsito? Quem hoje não esteve dirigindo o seu veículo falando no telefone celular? Quem hoje não dirigiu o seu veículo, quem sabe, em algum momento, fazendo uma conversão para a esquerda, para a direita, sem sinalizar? Então, nós só obedecemos, nós fomos forjados a obedecer regras somente enquanto nós fomos fiscalizados, quando tem alguém vendo. Tanto que os nossos pais, e muitos pais que hoje nós vemos,
Quando está com o filho fora do cinto, no seu veículo, fora do banco, sem o cinto, conversando com o pai, com a mãe, na hora que eles veem um policial, eles falam: filho, senta que tem a polícia. Quando você está dirigindo o veículo, diminua a velocidade porque tem um radar. Então, nós fomos condicionados desde muito cedo a obedecer leis somente quando tem alguém fiscalizando. Isso é um problema que se reflete justamente nesse cenário de trânsito. Trânsito é o espaço que nós usamos diariamente. A legislação de trânsito nós usamos muito mais no nosso dia a dia do que o Código Penal, do que o Código de Defesa do Consumidor, do que o Código Civil e o Código Comercial. Enfim, não existe lei que nós utilizamos mais durante o dia, senão a lei de trânsito. Por quê? Desde que nós saímos de casa, usamos o trânsito como pedestre, ou utilizamos como ciclista, ou utilizamos como no veículo automotor, ou no próprio ônibus. Então, trânsito, e nesse cenário todo, quem é que conhece a legislação de trânsito? Pouca gente, muito pouca gente. Muita gente critica, muita gente fala, muita gente, quando está com um pedestre, se comporta: poxa, não consigo atravessar a faixa de pedestre, o motorista é violento, em alta velocidade. Quando essa mesma pessoa que criticou assume o volante de um veículo, ela é extremamente violenta, porque ela muda totalmente o comportamento dela na área de trânsito. Então, um dos aspectos que nós precisamos falar aqui é que quando se fala do cenário de trânsito também, e aí reflete na questão da pericial, nós precisamos estudar educação, engenharia e estudar o terceiro elemento, que não é como se fala, educação, engenharia e fiscalização, mas não a educação, engenharia e enforcement. E quando você fala em enforcement, você fala em esforço legal, onde todos no cenário de segurança têm que estar empenhado e enganjado. E aqui eu tenho que fazer uma menção especial, doutor Celina, à OAB da Amazonas, por esse espaço que nos é cedido. Eu vejo aqui que nós temos vários membros de mais advogados de outros estados, Eduardo Cadore, acho que o Wilson Krieger também da OAB aqui de Santa Catarina, e os demais advogados aqui que não acompanham todos os estados, talvez eu não possa fazer menção de todos, que a OAB está tendo essa iniciativa de despertar nos advogados e, quem sabe, motivar o Ministério Público para efetivamente cobrar dos municípios e também cobrar dos estados ações na segurança viária, porque nós temos aí as metas de desempenho global viária, onde ela espera que o Brasil, como assinou como signatário da Convenção de Estocolmo, o Brasil cumpra efetivamente o seu compromisso. E eu volto a dizer, eu acho difícil, só para se ter uma ideia, o Brasil, aqui dentro do Brasil, o órgão máximo normativo, que é o CONTRAN, só se reuniu uma vez em 2017, nós estamos no mês de agosto, que fez uma série de resoluções. As câmaras temáticas se reuniram muito pouco, as câmaras temáticas fazem um trabalho muito bacana, mas eu já fui membro da Câmara Temática em Brasília e sei do esforço que é feito lá, mas infelizmente a dinâmica não consegue fazer com que as resoluções saiam da forma que é feito nas câmaras temáticas. Mas essa temática trânsito, eu fico muito feliz em ver a OAB tomando essa iniciativa de ouvir especialistas e despertar no Brasil inteiro para que estudem mais trânsito e corrijam as injustiças que nós temos nesse cenário tão importante. Eu volto a falar, tão importante, que todos os dias nós fizemos uso desse espaço trânsito e nós não conhecemos a legislação que ampara ou que vigora sobre o espaço viário. Ricardo, tem uma coisa interessante. Uma coisa que é interessante, que até eu comentei, e a Sueli acabou perguntando, acho que foi a Sueli que perguntou aqui, qual o melhor horário para calibrar o pneu, né? Uma das coisas que nós não estudamos na parte da perícia e nós não estudamos no trânsito é a questão da meteorologia. E isso é fundamental para avaliar um evento, também como para a questão de educar ou orientar os futuros condutores. Você vê que, de acordo com o que é colocado pela meteorologia, a Terra ela começa a esfriar a partir das 22 horas. E o horário que está mais frio é entre as 22 e as 6 da manhã.
Então, qual o horário que seria ideal para calibrar pneu? De manhã cedo. Mas tem um detalhe também, né, Ricardo? Frio em Você vai Manaus, rodar... Frio em Manaus? Tá com É aí que eu frio. ia chegar. Você mora aqui numa cidade que, quando chove, na época do inverno, né? Aqui nós só trabalhamos com as duas estações, é verão e inverno. E quando chega na época do inverno, que passa tipo, o dia todo chovendo, passa a noite ainda com aquela garoa, aquela coisa toda. Logo cedo, 5 horas da manhã, você olha para o termômetro e você vê que está frio, 25 graus, 24 graus. Você vê até a gente andando com gorro. Então, é muito complicado de se trabalhar essa questão. Mas o horário que vamos colocar, perfeito para se trabalhar a questão da calibragem do pneu, principalmente na parte de 6 horas da manhã, e que não rode muito, né? Então, existe toda essa questão, porque quando você vai fazer uma perícia, você vai levar em consideração, e deve levar em consideração, a questão da temperatura do solo, a questão do tipo de pavimentação, o tipo de pneu, a calibragem do pneu. Aqui no sul e tá etc. 12 graus, então aqui tá 12 graus para calibrar o dia inteiro. 12, 13 graus, aí tá fresquinho. Hein? Qualquer horário. Aqui não dá. Aqui, você sabe, você veio aqui, mas da onde foi que tiraram tanto calor? Aqui, meu amigo, é calor até de noite, até de madrugada é quente aqui, mano. Aproveitando a deixa aí, que o Ricardo falou, eu tô vendo alguns comentários. Eu pensei que era só a região norte, nordeste que tiveram esse problema. Mas aqui eu tô vendo o pessoal do sul, sudeste comentando sobre essa parte da educação, né? Eu não sei se o grande Ricardo conhece também, ou até mesmo o Eduardo, ou outro especialista como o Josimar. Implantação da educação na área do ensino fundamental, do ensino médio e superior. Aqui o Ranieri é conhecedor. A nossa comissão tem 1 ano, fez agora em abril 1 ano, comissão de trânsito. E tanto é que tentamos esse ano, infelizmente com a pandemia, tentamos começar a fazer um molde para implementar nas grades de ensino superior, nas faculdades. Mas infelizmente com a pandemia estamos com esse projeto só para ano que vem, para sentar com as universidades, né? É difícil quem aceite. Eu aproveito até aqui o comentário da Sueli, a doutora Sueli, ela falou que a OAB solicitar a matéria de trânsito nas grades curriculares. Eu vou lhe dizer, aqui mesmo, na ESA, na Escola Superior da Advocacia, eu não conheço qual outra escola superior da própria advocacia que tenha um curso voltado para trânsito. Tanto como já foi falado aí, no ensino, na grade curricular do ensino superior, você não vê trânsito. E olha que o Código de Trânsito, aqui alguns já mandaram até no direct aqui, até no Instagram da comissão, nós temos aqui profissionais da PM mesmo, doutores, advogados, temos alguns químicos, temos engenheiro. O CTB é um leque que você tem em todas as áreas. Você tem para professor, você tem para engenheiro, você tem uma diversa área de atuação de N profissões. Tem para a área da saúde. Aí a pergunta a questão até levando em consideração para a perícia, né? Se a educação na área de trânsito não está chegando nem no ensino médio, nem no fundamental e nem no superior, eu fico imaginando a parte de perícia, como é que se está, né? Tocilino, esse assunto eu participei lá no início do código. Existia a professora Juraciara, ela trabalhava na Câmara Temática de Educação para o Trânsito. E esse tema foi muito debatido porque o código estabelece a obrigatoriedade da disciplina trânsito
desde da escola básica, na época era primeiro grau, segundo grau, né? Agora já não é mais ensino médio, a disciplina trânsito. E aí houve um embate muito forte nas câmaras temáticas, porque a alteração desse tema passaria para o MEC, e o MEC deveria alterar a Lei de Diretrizes e Bases na formação do professor, para inserir esse tema na formação do professor, para que essa disciplina fosse especificamente entrar na grade curricular. Lógico, teria que proporcionar ao professor que vai ministrar essa matéria, não deveria colocar uma grade onde viria um policial, viria um agente para dar essa disciplina. Então, o professor deveria ter conhecimento técnico. Então, deveria, na própria formação do professor, ele ter, né, no magistério, ter essa disciplina para que ele tivesse condições de ministrar essa disciplina na formação e em outros períodos dos alunos. Então, nesse embate, o Ministério da Educação, para fazer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e ter um parâmetro educacional, e aí a Câmara Temática de Educação no Trânsito, ela então criou, ao invés de colocar essa disciplina, criou então apostilas, materiais didáticos para trabalhar a transversalidade desse sistema nas escolas. Mas isso é um material com custo caríssimo, mas esse não vingou. Inclusive, eu devo ter esse material aqui, não vingou, tá? Tem na minha estante. É um material bacana, muito bom, a transversalidade em geografia, em história, na matemática, enfim, nas mais diversas disciplinas, a transversalidade da temática trans, mas não vingou porque os professores, obviamente, também não tinham formação para ministrar essa disciplina. E há uma real dificuldade de colocar um profissional técnico na área de trânsito para dar uma aula na escola e sem ele ser remunerado. Ele precisa ser contratado especificamente para ministrar essa aula, seja ele por concurso, por qualquer outra forma. Mas não vingou essa ideia. Pior ainda disso tudo, que agora, no ano de 2020, há uma proposta de alteração no Código de Trânsito, onde o legislador, pasmem, trata o tema de escola de trânsito como escolinha de trânsito. Então, a coisa como se fosse um treinozinho que vão passar lá, como se deve, se vocês olharem lá a alteração proposta no Código de Trânsito, justamente no sentido de colocar escolinha de trânsito, como se fosse uma coisa assim, vai lá brincar de dirigir um carro, vai lá brincar de se comportar como um pedestre. Isso não pode ser tratado dessa forma. Inclusive, é uma das alterações que nós estamos propondo, inclusive depois, se vocês quiserem, eu posso mandar uma cópia do que nós estamos propondo de alteração, não pode tratar o tema dessa forma, né? Então, é muito importante, e alguns municípios, então, diante desse cenário talvez de abandono, alguns municípios têm criado algumas escolas públicas de trânsito como adicional ao que já está sendo feito nas escolas e seguindo uma das resoluções do CONTRAN, a 276, onde ele teria benefícios lá adiante, mas infelizmente esses benefícios não vão colar, porque agora com a resolução 679, né, a 879, ela não permitiu, então não permite mais que isso seja uma forma de benefício aos usuários. Então, nós temos aí, nesse cenário todo da educação para o trânsito, essa dificuldade, né, de nós termos desde a base, prepararmos um condutor para o futuro, quando a educação no trânsito ela realmente é desprezada. E, por vezes, quando aquele profissional, e aqui nós devemos ter alguns agentes de trânsito, e eu acredito que algum membro da OAB também vai na escola, às vezes a polícia, os agentes de trânsito, se propõem a ir à escola para falar sobre trânsito e há uma dificuldade grande curricular da escola para permitir uma palestra como essa, num tema tão relevante que é a conduta no trânsito. Então, o usuário da via, ele é como celular. Se ele não for recarregado dia a dia com informações de trânsito e saber das condutas regulares e irregulares, ele esquece, descarrega e não lembra mais. Por isso que a educação no trânsito, ela não é somente ela, mas ela é muito importante para nós mudarmos esse cenário da conduta, vai refletir, obviamente, na perícia. Por que refletir, obviamente, na perícia, né? Ou no acidente de trânsito? Porque se o cara respeita as regras de trânsito, com certeza nós vamos ter uma diminuição de eventuais
eventos culposos de trânsito. Procuro colocar esse tema, né? Não acidente, mas evento culposo de trânsito. Por que evento culposo de trânsito? Quando há uma colisão entre veículos, houve imprudência, negligência ou imperícia. Ele desrespeitou uma das regras estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, não acidente, e sim evento culposo de trânsito. E é bom salientar, né, Ricardo, como você colocou aí, que o final disso tudo é a questão dos eventos, acidentes com vítimas fatais, etc., justamente por causa... Deveria se trabalhar. Aqui dentro de Manaus, ano passado, eu conversei com o coordenador do curso de Direito, o professor Ingo, da UBRA, e ele fez um esforço enorme para colocar a matéria trânsito na grade, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Esse ano ele disse: Ranieri, eu estou tentando novamente porque é de interesse. Ele ele abraçou a causa trânsito também, foi tanto que foi um dos maiores parceiros que eu tive ano passado para se trabalhar aqui, o evento, principalmente do Movimento Maio Amarelo. E aí nós temos hoje uma turma de segurança do trânsito, que foi aonde eu consegui implantar em uma universidade particular aqui, que por alguns problemas também não foram implantados de forma como eu gostaria, e você sabe muito bem disso, Ricardo, que eu cheguei a conversar com você, discutimos sobre grade curricular, assim como eu discuti com outros profissionais, para montar um curso realmente que abrangesse toda essa parte de trânsito, principalmente a parte de perícia também, porque, volto a salientar, a perícia ela é uma parte fundamental para você entender como funciona a questão econômica da cidade, para entender a parte de saúde, para entender a parte de educação para o trânsito, tudo tem que ser a questão da perícia. Então, nós precisamos realmente ver a perícia de uma outra forma e entender que hoje a perícia ela faz parte do 5º pilar que está estabelecido pela ONU, na agenda da ONU, e que, principalmente, os gestores estadual, municipal, eles devem sim entender que eles têm uma responsabilidade civil e criminal a partir do momento que eles não implantam ou deixam isso de lado, e que o Ministério Público ele é uma parte fundamental para que isso também seja implantado e que seja visto de uma outra forma. A perícia de trânsito ela tem que fazer um papel de informar realmente o que aconteceu, não somente a causa final. Doutor Cirino, eu acho que pelo o horário aí, nós já estamos com quase 2 horas de live, né? Rapaz, tá passando rápido. Ranieri, eu vou só aproveitar aqui a oportunidade da informação da Andrea. Ela falou que no Rio Grande do Sul eles têm cursos e grupos voltados para essa área aí de trânsito. Que bom, olha. A Sueli também comentou que está difícil mesmo. Olha, é difícil implantar o CTB nas universidades, mas como o grande Ricardo já falou aí, os temas são trabalhados só de forma transversais mesmo. Só é uma política, somente na Semana do Trânsito, todo mundo se lembra que tem que falar na parte de educação nas escolas ou nas universidades, né? Essa é a grande questão. A minha preocupação fica como aqui vários termos aprendemos hoje, né? A questão de acidente, que eventual culposo de trânsito, a questão do levantamento. Nós temos alguns agentes de trânsito que estão aqui também no grupo, tem o Marcos, que já mandou até um alô aqui. E essa é a nossa preocupação, porque a perícia já é dificultoso. O Ranieri, que já trabalha diariamente nessa questão. Na capital, não falo só aqui no Amazonas, mas eu vejo pelos comentários em todas as regiões, em todos os estados. A maioria das capitais já tem um déficit nessa questão do uso do CTB. Imagina a parte da perícia nos interiores, não? Para ser trabalhado e ter um laudo pericial efetivo em qualquer trabalho para ser realizado em cima, principalmente aqui dos colegas advogados ou a própria vítima. Esse é um problema muito sério que precisa visualizar de uma outra forma, né?
porque senão nós vamos continuar enxugando gelo e a ideia não é essa. Uma coisa que é interessante também, a gente fala também de questão de comportamento humano, e até o nosso amigo Eduardo Cadore, ele é um grande especialista nessa área. Nós precisamos também entender que quando o perito ele vai para a via pública para verificar o que foi que aconteceu no acidente, tem que entender que ali existe questão de comportamento humano por todas as partes, tanto a parte de gestão, de fiscalização, de condução, e precisa atuar de uma forma que seja imparcial, que não é o que está acontecendo, principalmente aqui dentro em algumas situações. Eu tenho visto algumas situações, alguns laudos que não estão levando essa questão da imparcialidade. Passa a bola aí para o Ricardo. Quer falar alguma coisa? Comentários, Ricardo? Bom, nós estamos chegando ao final da live, né? Eu gostaria muito... Eu só queria fazer uma menção aqui a um colega de Santa Catarina, o capitão Vignola, que foi meu colega na Câmara Temática de Engenharia de Tráfego em Brasília, e é um estudioso também na área de trânsito, baita de um profissional digno. Talvez eu não consiga ver todos os que estão aqui presentes, né? Eu gostaria, doutor Cirino, novamente de lhe parabenizar pela iniciativa. A região norte do país, ela precisa ter um processo, não que a região sul não precise, mas a região norte ela precisa de ter algumas ações mais fortes. Quando eu falo na região norte, eu falo de toda a região norte. Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima. Tem características nessa região um pouco diferentes da região sul, no que se refere a dimensões onde há pouca fiscalização de trânsito, vias que de repente não são num padrão, não estão num padrão nacional, enfim, de uma forma geral precisa ser mudado. E a OAB ela tem um papel fundamental nisso aí, porque a OAB está em todos os estados da região norte, ou praticamente ela está em todos os municípios da região norte. Dessa forma tem que se juntar, criar forças, instrumentos para realmente fazer com força que seja cumprido o nosso Código de Trânsito. E quando eu falo em fazer cumprir o nosso Código de Trânsito, é fazer com que o condutor realmente cumpra, mas o órgão executivo de trânsito, ele cumpra o seu papel também. Porque é muito fácil cobrar do condutor, eu volto a frisar isso, é muito fácil cobrar do condutor, mas o órgão não tem feito o seu papel de uma forma correta, né? Tanto que nós temos aí, depois de muitos anos, uma primeira deliberação que trouxe algum benefício ao usuário, que foi a deliberação 85, agora se transformou em resolução 86, também, que ampliou os prazos, tanto que hoje tem condutores aí transitando com as suas permissões para dirigir vencida, licenciamento vencido, porque óbvio que o usuário, se todo mundo está querendo que fique em casa, o usuário não vai sair de casa por conta dessa questão veicular. Então, foi a primeira legislação que, embora ela tenha problemas, obviamente que a deliberação alterou a redação que está prevista em lei, né, dentro do princípio da legalidade, somente você pode fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei e não de uma deliberação. Porém, seguindo esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, aí, a deliberação, no meu entender, aí, ela veio de uma forma correta. Ela não trouxe prejuízo, ela trouxe benefício ao usuário. Mas, voltando ao tema, então, eu vejo que a OAB está cumprindo um papel muito interessante. Eu acho que precisa ser voltada à questão trânsito. Volto a frisar, os advogados formados hoje não tiveram, eu não tive, vários senhores não teve formação dentro da formação jurídica a disciplina trânsito e passa a ter uma dificuldade no que se refere ao processo administrativo recursal de uma infração ou até de suspensão ou cassação do direito de dirigir, porque às vezes conhece a legislação, mas não conhece as resoluções que tratam da matéria. Então, e não é muito fácil acompanhar. Paralelo à legislação de trânsito, nós temos a legislação da ANTT, que trata de pesos e dimensões, produtos perigosos. Então, não é muito fácil, precisa se familiarizar. Por isso que eu vejo com bons olhos nós temos aí constantemente eventos, né,
trazendo os advogados para perto e vocês consigam trazer especialistas para que expliquem como funcionam algumas legislações de trânsito especificamente. É óbvio que o tempo é nosso inimigo nessa live, a gente poderia trazer uma série de temáticas, quem sabe até trazer alguns áudios visuais para que consiga entender melhor o que nós estamos propondo, né? Mas nesse cenário todo eu gostaria muito deixei o meu contato, deixei o meu e-mail aí para todos que estão nos ouvindo, tem o meu Instagram, foi colocado agora logo no início da palestra, quem quiser nos acompanhar, mandar mensagem, eu gosto muito de compartilhar e às vezes vem muitas questões interessantes e a gente está sempre aprendendo, pesquisando, comentando, né? E aí ajudando as pessoas que nos procuram eventualmente. Eu estou aí nessa comissão agora que está buscando, né, dar subsídio a toda uma população toda a população brasileira sobre as alterações que podem vir no nosso Código de Trânsito. Estou escrevendo um novo livro, né? Não dá para se publicar agora porque vai alterar o código, não adianta a gente publicar agora essa obra. Vamos ter que aguardar um pouco mais. E esse período de pandemia nos facilitou de estar escrevendo um pouco mais. Mas, em resumo, pessoal que está nos assistindo, obrigado pela paciência, né? Obrigado por estar nos escutando. Foi muito bom estar trocando informações. Eu não sei se nós vamos ter algum espaço agora para responder algum questionamento que eventualmente sejam colocado a nós. Eu me coloco à disposição. Se alguém quiser fazer algum questionamento, pode fazer. Agradeço ao meu amigo Ranieri, é muito bom trocar informações com você, Ranieri, novamente, né? Doutor Cirino, que você tem uma ótima condução nessa gestão aí, dentro dessa comissão que você está chefiando. Contem comigo, se precisar de alguma informação, pode contar comigo. A gente tem muita vontade de ajudar, né? Nós, volto a frisar, nós temos que ter a consciência, humildemente, que nós somos aprendizes, né? E somos seres humanos, passíveis de falha, mas é importante que nós estamos sempre buscando conhecer e sempre buscando nos aperfeiçoar. Então, e eu vejo quem está nos ouvindo agora, nós temos a responsabilidade de passar as coisas mais corretas possíveis, de forma que nós somos responsáveis pelas informações que nós aqui estamos colocando. Muito obrigado e me coloco à disposição para qualquer questionamento, independente de qualquer assunto, estou à disposição. Nós que agradecemos, grande Ricardo. Já na oportunidade, quinta-feira, só confirmar. Quinta-feira, que ele estava falando sobre processo administrativo, né? Então, dia 20 de agosto, já aproveito, nós vamos ter aí, falando desde o direito constitucional, do direito ao contraditório e ampla defesa, indo para o recurso dentro do processo administrativo de trânsito. Né? Então, e na terça-feira também, né, doutor Ciro? Nós vamos ter uma outra live 20, também. Esse daí é dia 20, né? Só, calma aí. Estou à disposição, tá? Se acharem por interessante, né? Me coloca à disposição. Você já sabe que você está lá. Eu vou estar passando a programação para o pessoal. Dia 18 nós temos outro ciclo de debate também, que vai acontecer, né, Ranieri? Isso, São vários ciclos de debate. Vai ter o nosso amigo Júlio Modesto, vai ter o Josimar, vai ter o Fabrício Medeiros também, falar um pouco sobre a questão da sinalização. E eu já aproveito aqui para agradecer também a participação e a colaboração de todos. Me coloco também à disposição. A ideia de nós trabalharmos esse mês de agosto aqui com a Comissão de Trânsito da OAB justamente para falar de trânsito de uma forma diferente, de uma forma aberta, principalmente com alguns amigos e convidados, porque nós precisamos entender que o trânsito tem as suas particularidades e às vezes não é colocado de uma forma tão simples ou um pouco mais simples para a população entender. E aguardo a todos os colegas que estão aqui para a próxima terça-feira, a próxima live, e assim, terça e quinta, né? Terça e quinta. Finalizando o mês de agosto, nós já temos o mês de setembro, que vem aí também a Semana Nacional do Trânsito, e é onde eu vou
e outros aí que vão estar juntos, viu? Então, Cadore, já sabe, sua agenda para o mês de setembro, a doutora Andréa também. Já está intimado, né? Já. Aproveitando aí a questão da programação, eu vou colocar só aqui o Instagram da comissão, tá bom? Quem quiser anotar aí, deixa eu abrir, tá aí, ó. É Comissão de Trânsito da OAB.am, tá bom? Quem quiser a questão do certificado, manda para a gente no direct o seu nome completo e manda também, por favor, o telefone com DDD, que como são várias pessoas de diferentes estados, regiões aí, a gente precisa ter pelo menos o DDD de vocês com o telefone, tá? Qualquer dúvida, nós vamos estar colocando a programação toda lá, das palestras, todos os ciclos de debates vão estar entrando lá, tá bom, pessoal? Aproveito aí novamente para agradecer o grande Ricardo, aí a participação também do Raniel, e aí também as demais pessoas, quem quiser tirar e botar o vídeo para a gente poder fazer aí uma selfie virtual, né, Raniel? Fazer uma selfie com todos, vai ficar de bom tamanho também. Quem quiser aparecer aí, eu agradeço. A gente faz uma selfie aí virtual. E aí, depois aqui do ciclo, eu vou estar para tirar dúvida. Quem quiser saber alguma coisa, os participantes vão estar liberados aí, o grande Ricardo e o Raniel. Eu vou ficar aqui só para tirar as dúvidas de quem tiver, tá bom? Já está todo mundo aí? Aí está aparecendo o Luciano. Peraí que eu vi que alguém fechou aí para ajeitar o cabelo. A Derlei Dantas está aparecendo, a doutora Nélora também está aparecendo aí já, também atuante na área de trânsito. As mulheres hoje estão bem aqui. A Dionísio também. Diga-se de passagem, né, que eu quase apanho, porque a live tem pouca mulher. Na verdade, eu convidei, tá? Algumas e eu não obtive resposta. E é tanto que em setembro, volto a repetir, que nós vamos fazer uma durante o mês todo, serão também nas terças e quintas, só com mulheres, tá bom? Só com mulheres. Na próxima semana vai ser terça, quarta e quinta, né? Na outra semana. E na outra semana vai ser semana toda. Vou fazer aqui uma selfie, já apareceu a doutora Andréa, aí apareceu, já está Joãozinho, já está todo mundo. Vou fazer aqui a selfie virtual. Aí, pessoal, eu agradeço novamente. Parabenizo o grande Ricardo. Parabéns aí pela promoção mais do que merecida para você, tá bom? Obrigado, muito obrigado a todos. Estou muito feliz, viu? Eu também. Né? Primeira selfie depois da promoção. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, doutor Cirino, doutor Elane. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Quem tiver dúvida, eu vou estar aqui para aguardar, ficar tirar alguma dúvida, tá bom? Abraço a todos aqui de Morada Nova, no Ceará. Olha aí. Tchau, pessoal. Terra boa. Boa noite. Parabéns, né? Até comentei ali no chat, parabéns pela iniciativa. Achei sensacional esse ciclo de debates. E acho que vou te copiar, vou fazer aqui na Comissão de Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul. Acho que vai ser vai ser bem importante. Eu vou fazer excelente. melhor, Quanto mais informações, melhor. Nós já Cadore, vamos fazer alguma coisa junto, Cadore. Hein, doutora Andréa? Claro. Já convidado e já aproveitamos que já vamos participar também, se você toma disposição para participar nesse evento aí de você, tá bom? Com certeza, serão muito bem-vindos. Já vi que tem evento na próxima quinta, né? A gente vai ter evento aqui na OAB do Rio Grande do Sul. A de vocês é às 9? Geralmente às 19 horas, horário de Manaus, e às 20, horário de Brasília, né? Para vocês é às 20 horas, horário tá. de Brasília. O nosso aqui, semana que vem, vai ser às 19, horário de Brasília. Talvez a gente consiga encerrar, né, e participar. Esteja na próxima quinta também com vocês. Na terça eu não posso, porque eu já tenho outro compromisso, mas sempre que possível, vou estar aqui Estamos à disposição, aprendendo um pouco mais sempre. Obrigado. À disposição. Cadore, meu amigo Cadore. Amanhã nós vamos conversar. Oi? Qual o Instagram de vocês? O Instagram... Meu é Andréa Schaefer. Vou mandar no chat ali.
Isso. Cadore, agora Cadore tá Comecei a seguir. O Cadore fica se fazendo de tímido, né? tá escondidinho ele ali, tá escondidinho, mas não consegue Parabéns não. pelo evento e pelo debate. Até eu não tinha... Eu fiquei sabendo em cima da hora ali, o Ricardo, ele divulgou no grupo, e aí eu consegui acessar, né? Muito legal a aprendizagem aí, né? E espero poder, dentro da nossa agenda também, poder participar aí, acompanhar mais outras lives de vocês, que foi muito legal, né? Muito, muito, muito rica. Viu, Cadore? Vou fazer aqui pelo Rio Grande do Sul, já tá convocado, hein? Tu não te faz de sons. Claro, vamos acompanhar. Não, mas vamos. Olá, então, pessoal. Grande satisfação falar com vocês. Grande abraço. Deixei meu Instagram ali para quem não acompanha ali no chat, André Schaefer. E nos vemos aí numa próxima. Beijo pra vocês. Cadore, se você quiser, pode ir lá no nosso Instagram, bota lá no direct que eu já mando todos os links para você. Se quiser botar lá no direct o telefone com DDD, eu já mando via WhatsApp todo. Eu te passo depois o telefone dele. Ah, Isso, beleza. é verdade. Fechou, é verdade, né? Tinha esquecido. Tá tudo virtual. Mas eu vou seguir lá também a página da comissão. Com certeza. Agradecemos. Um abraço então Obrigado, a todos. gente. Boa noite a Por todos. encerrado aí. Valeu, Raniel. Valeu, Candori. Valeu a todos aí. Um abraço. Boa noite.